Bem, pessoal, fazer um vídeo aqui sobre cálculo na vesícula biliar, né? Pedra na vesícula, que vocês perguntam muito aqui, né? Não é uma área comum do neurocirurgião, mas vira e mexe, acontece no consultório, o paciente com sintoma, e a gente acaba encaminhando, o paciente tem uma história de uma cirurgia prévia e está com alguma dor. Então, eu vou orientar para vocês assim de forma bem simples vocês entenderem, né? A gente tem aqui, do lado direito da parte abdominal da gente, o nosso fígado, né? E abaixo e um pouco atrás dele está justamente a vesícula biliar. Nada mais é do que a vesícula biliar, um local a gente se alimenta. Para a gente se alimentar, a gente sabe que precisa de uma série de substâncias, né? Uma dessas substâncias, né, ela fica acumulada nessa região da vesícula. E quando você se alimenta, ela ajuda nessa parte digestiva, né? Então, se você tem uma pedra nessa vesícula, que é responsável e ajuda nessa parte da gente da digestão, o que vai acontecer? Aquilo vai se acumular. E aquilo se acumulando, normalmente o paciente sente dor, uma dor em cólica na região, justamente aqui do abdômen, muitas vezes associado na parte alimentar, na hora que ele vai comer, ou logo depois que ele vai comer, que é justamente onde essa é necessário, né, para ajudar na digestão, né, e na alimentação. De um modo geral, né, quando isso acontece, né, geralmente o paciente tem alguns fatores de riscos, né? O sobrepeso, é o paciente gordinho, mulher é mais comum, acima de 40 anos de idade também, né? Então, normalmente o médico vai olhar uma série de fatores, né? Todos esses fatores, né, junto com essa parte clínica dessa dor, a dor pode ser muito intensa, o paciente pode ter enjoo, o paciente pode ter náuseas, né? E obviamente quando a gente fala pedra na vesícula, tem uma série de doenças que às vezes podem vir em conjunto com a pessoa que tem pedra na vesícula, né? Porque aquilo pode obstruir, predispor o paciente a ter uma infecção na vesícula, né? E essa infecção na vesícula normalmente é um quadro sério. Além disso, essa pedra pode obstruir um pouquinho mais para frente, né, o pâncreas. E o paciente tem uma pancreatite, é uma dor mais intensa, uma dor em faixa, são quadros mais graves só do que a pedra na vesícula, né? É um problema de saúde muito comum. Por isso que eu, como neurocirurgião, às vezes eu falo com vocês temas gerais e temas comuns, que acaba sendo do dia a dia de todo médico, né? E normalmente, né, quando esses pacientes têm essa história, né, o paciente vai precisar, muitas vezes, do tratamento cirúrgico, né? Que é justamente tirar a vesícula. É um dos procedimentos cirúrgicos mais feitos, né? Pelo cirurgião, né? Do gastrointestinal, pelo cirurgião geral, pelo médico que faz cirurgia, né, videolaparoscópica, né, mas normalmente é feito num procedimento de urgência. Inclusive na minha família, meu pai já teve pedra na vesícula e precisou retirar também, né, na época eu era pequeno, né, não era médico, nada disso, né, eu lembro vagamente, né, mas lembro que estava no churrasco, meio de repente começou a dor abdominal, não melhorava, não melhorava, não melhorava, aí foi no hospital e ficou internado, operou, ficou muito bem, não tem problema mais nenhum quanto a isso, né, nem sente incômodo, nada disso. E hoje em dia as técnicas evoluíram muito, os cirurgiões do aparelho gastrointestinal, eles fazem, né, os cirurgiões que trabalham também na emergência, muitos deles fazem procedimento por videolaparoscopia, na verdade foi o que meu pai fez, é muito pequenininho os cortes e consegue resolver muito bem. Qual o grande problema disso? É você ter alguns desses tipos de sintoma, não procurar atendimento médico, dor abdominal, dor quando se alimenta, muitas vezes se tiver uma obstrução mesmo na vesícula, né, pode chegar até o caso de mudar a coloração das fezes, né, da urina, né, às vezes a pessoa vai deixando isso, né, ou tem um quadro infeccioso, como eu falei, a vesícula infectar é um quadro mais grave, né, ou tem até essa pancreatite que eu falei com vocês pode acontecer associada, também é um quadro mais grave. Normalmente, descobrindo, tendo intervenção de forma rápida, um procedimento você vai ter sua vida normal, não costuma ter grandes consequências essa ausência da vesícula, esse procedimento também costuma ser um procedimento sem intercorrência, tá bom? Espero que tenha ajudado, de forma bem básica, né, o neurocirurgião falando um pouquinho desse quadro abdominal, né, para vocês ajudar, para vocês entenderem melhor. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui no comentário, né? São os sintomas mais comuns, esse é o quadro clínico normalmente, essas são as preocupações. Espero que tenha ajudado, abraço.